Ludo educativo, com mais de 100 mil acessos por mês, é uma realidade. O professor Elson Longo explica como tudo começou. Professor, como que começou esses jogos e qual a proposta principal desse teu trabalho de difusão científica? Esses jogos começaram em função dos jogos que existem normalmente para as crianças, mesmo os adultos, se divertirem. São normalmente jogos não educativos, que criam ambiente ruim em casa e também no cotidiano das pessoas. Então, a proposta do Ludo educativo, no início, era fazer jogos que divertem, fazem com que a pessoa se sinta bem, feliz e também aprenda alguma coisa diferente do seu cotidiano e, com esse aprendizado, a pessoa cresça. Então, o objetivo, no início, era esse. E foi alcançado. Nós temos, hoje, mais de 5 milhões de pessoas que já acessaram esses jogos, demonstrando que esse jogo é um jogo que educa e traz à população conhecimento. Agora, professor, as temáticas são diversificadas. A cada tema, um aprendizado. Quem joga, aprende. Com essa dinâmica de interagir com o jogo, aprender jogando, é uma proposta lúdica interessante. De que forma o professor pensou para que os temas fossem desenvolvidos? Não foi só eu, é toda uma equipe. Você sabe, Kleber, você participou também, como aqui nós temos o Júlio, o Leandro, o Alexandre, que participam ativamente na criação desses jogos. É algo que a universidade, um instituto e o centro traz à população, para a população aprender e realmente gerar conhecimento. Agora, à medida que o aluno, ou o profissional, ou a pessoa interessada, ela passa a jogar e aprender, causa uma certa curiosidade em outros temas. Penso eu que, saindo dos pré-vestibulando, aí, que as pessoas que se preparavam para prestar um vestibular, até temas muito atualizados, por exemplo, combate à dengue ou conscientização ambiental. Dessa forma, o professor foi elencando quais os principais temas, ou melhor, a equipe toda foi elencando quais os principais temas. De que forma surgem esses temas, professor? Esses temas são pautados pela atualidade, por exemplo, os jogos que ensinam as pessoas a comer bem são jogos que têm o objetivo da saúde. E isso aí, existe uma campanha mundial para a pessoa comer de forma correta. Quando nós chegamos na dengue, significa ensinar o cidadão a cultivar uma boa limpeza em sua casa para eliminar a dengue. Também sustentabilidade. Também nós temos jogos que mostram que nós podemos reutilizar todos os produtos do nosso cotidiano. Então, os jogos são abrangentes, levando as pessoas que jogam à conscientização do que é importante para que o nosso mundo seja melhor. E pensando dessa forma, as temáticas foram acontecendo e de uma forma muito dinâmica. A equipe reunida pensando a melhor forma de se jogar, a melhor forma de se estruturar um jogo. Agora, ao meu lado, eu converso com uma pessoa que entende muito bem disso, que é o Alexandre. E o Alexandre vai falar sobre o Ludo simulado. O que seria isso? Alexandre, conta pra gente. O mundo mudou. Os jogos é uma maneira didática correta de se aprender. E o Ludo simulado, o que vem a ser?
Exatamente. O Ludo Simulado, então, é uma ferramenta que a gente oferece aos estudantes uma maneira mais divertida, um pouco mais acessível de se estudar ao vestibular. Então, a ideia é que o jogo seja acessível nos tablets, no seu smartphone, a qualquer momento do dia, em qualquer tipo de atividade, seja ela uma atividade que você não estava pensando, às vezes fica na fila do banco, e você pode acessar os jogos e utilizar eles de uma maneira mais útil. Então, você utiliza seu tempo para algo, uma atividade mais útil. Então, exatamente para isso é que pensamos o simulado, para estar presente na vida das pessoas a todo tempo, assim, sempre que for necessário. A forma de acesso deve ser algo interessante, eu sou lá na fila de um banco ou esperando para ser atendido a qualquer momento. Qual a forma que se acessa esses jogos? Bom, eles são disponíveis na plataforma Android, então é possível acessar o Play Store de qualquer dispositivo Android, seja ele um tablet ou um smartphone, e buscar por Ludo Simulado e vai estar aparecendo o Ludo Simulado de maneira gratuita, apenas clica em instalar e já está disponível no seu celular ou tablet. Então o caminho me explica assim, passo a passo. Eu cheguei no meu smartphone e a partir desse momento eu quero acessar. Então, passo a passo, como que eu vou conseguir baixá-lo e jogar? Então é só você procurar o acesso à Play Store. Isso depende de cada dispositivo. Geralmente é um símbolozinho do Google onde tem uma cesta de compras. Clica nisso, vai aparecer então o Play Store com todos os jogos e aplicativos disponíveis. Clica em buscar, que deve ser um dos primeiros ícones disponíveis. Escreve Ludo Simulado e um dos primeiros itens que aparece, então é o nosso simulado. E aí é só jogar e aprender? Exatamente. Agora, o que me surpreende é o volume de acesso. Como isso é medido? De que forma isso ajuda a tantas e tantas pessoas? Porque se formos entender que 100 mil pessoas mês, não é nenhuma nem duas. Exatamente. Nós temos algumas ferramentas de medição. A principal delas é o nosso website, que nós temos disponíveis, então é o nosso portal com todos os jogos. E nós estamos constantemente monitorando para entender melhor nosso público. Então, que jogos eles estão mais interessados, os temas mais interessantes. E com isso nós conseguimos descobrir também quais são os acessos, de onde eles vêm, onde podemos então ajudar mais as pessoas. Agora, ali ao lado você tem na tela o Ludo Educativo, como o Ludo Educa, o Ludo Escola e tantos outros que ajudam as pessoas a entenderem. O que você poderia me explicar agora, olhando para a tela e nos explicando passo a passo o que vem a ser os jogos? Ok, bom, esse é o nosso novo portal. Foi desenvolvido exatamente para o nosso público ter uma visão melhor do que nós temos disponíveis. Então, naquelas sessões ali em cima, a primeira seria o Ludo Educa. Então, seriam jogos casuais, jogos que você pode acessar na internet, desde crianças até adolescentes, adultos. São diversos temas, diversos jogos, tipos de jogos também. Estão todos disponíveis ali, podem ser selecionados por categorias, por temas. Ao lado, então em azul, já está o Ludo Escola. E esses são jogos mais voltados à escola, ao uso em sala de aula, ao uso do professor. Então nós temos bem dividido exatamente para deixar bem claro para o público-alvo que tipo de jogo que ele quer acessar e ser mais facilmente acessado. Na própria página inicial, então nós temos alguns destaques para auxiliar o nosso público a acessar qual é o jogo mais interessante para ele. No caso lá, o basquete reciclável, depois vem Contra a Dengue, Coma Bem 2 e outros tantos. Me explique um pouquinho daqueles, por exemplo, vamos começar pelo basquete reciclável. Esse tema é até interessante, né? A reciclagem é algo importante, mas me explica um pouquinho sobre ele. Ok, bom, esse foi um jogo que você precisa então colocar o lixo na lixeira certa, na lixeira correta para reciclagem. Então, por exemplo, um vidro ou plástico, você precisa acertar a lixeira correta para você fazer a coleta seletiva do lixo. Esse é um jogo bem interessante para as crianças, na verdade para qualquer idade, porque ele abrange qualquer tipo de necessidade e é um tema bastante atual, bastante interessante. Nós vemos muitas crianças jogando e se divertindo muito. Nesse caso aí eu estou vendo lá o pessoal buscar lá um copinho de iogurte, talvez, né?
que vai ser jogado no plástico, tem que ser jogado, lógico, no ambiente correto, ou melhor, no recipiente correto. E ele vai pontuando à medida que ele acerta? Exatamente. A ideia dos jogos, então, é que você traga uma maneira diferente de você fazer uma coisa que poderia ser chata, considerada ruim. Então, ao invés de você fazer alguma coisa e simplesmente porque é chato ou por obrigação, você está fazendo por diversão. E a ideia é que então, você leve isso para a sua vida também. Então você faça o processo, a coleta seletiva do lixo de uma maneira mais divertida, um pouco mais interessante. Se alterar a lixeira, está errando. No caso ali, ele está capturando o vidro e vai jogar na lixeira correta. Se, por exemplo, ele joga papel no vidro, não vai dar certo. Isso é um auxiliar para o professor, né? Na sala de aula, mesmo para os alunos, quando ele vai falar de sustentabilidade, coleta seletiva e outras coisas mais. Exatamente. Uma ferramenta muito boa dos jogos, que todos os jogos, é que ele tem uma retribuição muito rápida. Então, se ele faz o acerto ou se ele faz o erro, isso rapidamente retorna ao jogador. E isso se torna uma coisa muito mais dinâmica, muito mais interativa. E é isso que faz o jogo ser uma atividade interessante, não simplesmente ser uma coisa chata que o professor está lá por obrigação passando uma matéria, por exemplo. O problema é que a dengue está aumentando e as pessoas nem sempre entendem muito bem, pelo menos as crianças poderiam estar aí nos ajudando de alguma forma, os alunos em geral também, ao combate à dengue. Nesse caso aí, se a gente for acessar lá o jogo contra a dengue, nós também temos condições de ensinar através desses jogos. Eu queria então que você me explicasse um pouquinho, simulando, lógico, o contra a dengue para que as pessoas que nos assistam possam entender um pouquinho da proposta desse jogo. Bom, então esse é o Contra a Dengue 2. A gente está lançando ele exatamente nessa época onde a dengue começa a ficar mais crítica e a ideia é exatamente ajudar ao combate à dengue. Então, para as crianças, principalmente adolescentes, é um jogo muito interessante, ele é um jogo graficamente muito bonito e a ideia é que a pessoa jogando, então, ela passando pelos obstáculos, ela aprenda quais são as melhores práticas no combate à dengue. Então, são coisas simples do que no dia a dia ela pode aplicar, que no jogo ela aprende fazendo elas, então, passando do jogo à parte real, a sua vida real no dia a dia. Então, no começo do jogo aqui, nós mudamos um pouco a estrutura do jogo. Antes era o Contra a Dengue. Toda a sua parte gráfica foi refeita, também o jogo em si, a jogabilidade foi totalmente refeito para ser muito mais divertido, muito mais acessível. E a ideia do jogo é um jogo de plataforma, então você vai passando pelos níveis, vai passando pelas fases e acabando com os focos da dengue, além de você também ter que passar pelos mosquitos da dengue sem ser machucado, sem que deixar eles encostarem em você. E aí tem vários níveis de fases também de chefes, que são onde é mais difícil passar, mas que aí você tem um desafio maior. E passando, então, você consegue acabar com todos os focos da dengue e aí você ajuda a cidade a acabar com a dengue.